Adriana Carvalho, mais uma vez aqui no programa Qual é o Seu Projeto? E hoje tem a presença ilustre do João Victor Vale, que tem um projeto muito interessante. O João Victor é empresário, é empreendedor, graduando em Direito e tem um projeto que é o Group Take, startup de convenções em inglês, não é isso, João Victor? Isso. Olá, todo mundo, boa tarde. Então, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito pelo convite. E a Group é uma startup de conversação em inglês. Nós fazemos a prática, o ensino e o treinamento do idioma do inglês, né? Uma coisa que é tão importante nos dias de hoje, a gente tem muito contato com a língua estrangeira, com a cultura estrangeira, e nisso é uma coisa tão importante que a gente tem que dar uma certa relevância, né? Então fala mais sobre esse projeto. Então, falar como é que é a história, né? Como surgiu. A Group surgiu no momento que eu estava no intercâmbio, né? Eu fiquei fazendo inglês a vida inteira, mas eu parei por um bom tempo. Fiquei 5 anos sem conversar inglês. Fiquei somente escutando música, assistindo filme, entrevistas, mas eu não tinha a parte prática. E aí, nesse intercâmbio, quando eu realmente precisei, eu não conseguia conversar certamente. Eu não conseguia conversar, não entendia direito. Entender eu até entendia, mas para falar, esse era o grande problema. E nisso, por causa desse dia prático, eu realmente tive a ideia de criar a Group, que é para ser uma startup, um lugar que você pode conversar aquilo que você quiser, sem ser da mesma forma que as escolas tradicionais de inglês, seguindo metodologia, gramática, mas de forma livre, realmente prestando conta à conversação. E nisso, hoje nós estamos aí, estamos crescendo, as aulas são de forma online, você escolhe o professor, você escolhe o tema que você precisa, e nisso você consegue aprender diretamente na prática, na conversa. Essa que a gente está funcionando hoje. Eu ia te perguntar justamente como que é o funcionamento dessas aulas. Então é só online? Sim. Ou tem presencial também? Como que funciona? Nós já fizemos de forma presencial. Nós começamos da mesma forma que eu fazia durante o intercâmbio, que era conversar com pessoas em bares, em restaurantes, enquanto toma um cafezinho numa cafeteria, toma uma cerveja no bar. Só que hoje a gente está funcionando só de forma online, porque depois da pandemia, muita gente preferiu fazer de tudo de forma online. Então, fazer reuniões, assistir aula, aprender qualquer coisa de forma online por causa da praticidade. E por ser pelo computador, pelo celular, de onde você estiver, fica muito mais fácil toda a interação. Então, assim, as aulas são de 30 minutos. Então, é um tanto que não atrapalha o seu dia. Na correria, você pode parar no almoço assim, poxa, eu preciso conversar em inglês. Eu vou viajar, daqui a um mês eu preciso me preparar. Conversa com o professor e faz aquele módulo para a viagem. É tempo demais para trabalhar o dia, nem é muito pouco para você não falar nada. É o tanto perfeito para você conseguir praticar um pouquinho todo dia. E as aulas são feitas por assinatura, ou seja, você faz uma assinatura, nós temos vários planos, de 1, 2 ou 3 aulas por semana. Você escolhe e só resgata a aula com o professor que você preferir, no horário que você preferir, em cima do assunto que você precisa. Então, suponha, você vai fazer uma viagem, você precisa do inglês para a viagem. Isso nós conseguimos te preparar para o inglês do aeroporto, do avião, da imigração. Imigração é uma coisa muito importante porque é uma entrevista com um policial. É ele que vai decidir se você vai ou não vai entrar no país. E se você não está preparado, igual acontece com muita gente, às vezes não consegue nem falar qual que é o próprio nome. Você, até nisso fica nervoso, né? E a gente consegue te preparar para isso. Nós fazemos a simulação de cada situação. Da mesma forma com o restaurante, no hotel, no táxi, se você tiver algum problema em qualquer uma dessas etapas. E também nós temos outras coisas, como uma preparação, um treinamento específico para atendimento em restaurante. Como é que você vai fazer com o cliente quando ele chegar à mesa, quando for marcar uma reunião. A gente faz simulação de tudo isso, então a gente consegue preparar realmente de forma eficiente na prática. Isso que a gente realmente fala que faz na prática, porque é literalmente conversação em cima da praticidade, sem muita teoria e mais fazendo. João Victor, então quer dizer que essas aulas é especializada para o determinado aluno. O aluno escolhe o jeito que ele quer, então essas aulas são particular, é só para ele? Ou é em grupo? Como que funciona? Sim, são aulas particulares. Por quê? Quando é aula particular, você tem mais liberdade para fazer tudo, tanto para escolher o horário, mais liberdade com o professor, ou seja, você perde muito da vergonha. É um aluno por vez, no caso? Um aluno por vez. E por ser particular, você tem mais tempo de fala, você tem mais tempo para falar e para o professor dar total atenção para você. Quando é em grupo, geralmente igual às escolas tradicionais, você pode perder o foco. É muito expositivo, então você tem que prestar muita atenção no professor e às vezes o professor tem que dividir a atenção entre todos os alunos. Então você se perde um pouco.
Com a Group, não. Nós fazemos diretamente em cima do aluno, em cima da necessidade do aluno, do que ele precisa para melhorar o mais rápido possível. E essas aulas é só conversação ou tem algum exercício prático? Como que funciona? Então, nós gostamos de dividir em 3 etapas. A primeira parte, que é o início da aula, nós fazemos uma introdução geral. Como é que você está? Como é que foi seu dia? Como é que foi sua semana? Você acordou bem? O que você gosta? Uma coisa realmente bem, inglês bem básico, que tem que estar na ponta da língua. Por isso que acontece em todas as aulas. Na segunda etapa, nós pegamos o tema que você precisa. Então, se você precisa viajar, nós vamos trabalhar com você o tema de viagens. Isso é um módulo, que são 8 aulas, a gente consegue trabalhar todas as etapas. E nós vamos supor que você quer conversar sobre um filme que você assistiu. Nós vamos conversar sobre esse filme. Uma música, uma notícia, a gente consegue realmente ser bem específico em cima disso. E por fim, nós fazemos uma atividade. Para quê? Para estimular principalmente a sua fluência. Fluência é uma coisa interessante, porque muita gente acha que ser fluente é ter o inglês perfeito. Não existe inglês perfeito. Da mesma forma que não existe o português perfeito. Se nós falássemos o português perfeito, seria um vossa mercê, dar-lhe, alguma coisa bem... Tem aquela questão de inglês britânico, inglês... como que é isso? Tem o inglês britânico, inglês americano, canadense, É como se fosse o sotaque brasileiro, né? Cada região tem uma forma de falar. Exatamente, exatamente. E a fluência não é ter esse inglês perfeito. Porque a gente fala muito errado em português. A gente pode ver que Goiânia é diferente, a gente falar de São Paulo, da Bahia, todo canto é um jeito diferente. Mas fluência é falar com fluidez. Sem ter que parar para pensar, para lembrar qual palavra, mas não falar de um jeito fluido, do mesmo jeito que nós falamos o português. Isso é alcançar a fluência. Então a aula é sempre dividida nessas 3 partes. A introdução, que é o básico, o assunto que você precisa ou quer praticar ou melhorar, e por fim a atividade, a fluência. Coisa bem simples que trabalha todas as áreas. Em média de quanto tempo dura o curso? Então, o inglês eu falo que é igual à academia. Por quê? É para a vida inteira. Se você para, do mesmo jeito que você está na academia, você para de malhar, você vai perder o músculo. Se você parar de praticar inglês, você vai perder o inglês. E realmente é igual à academia, por quê? Porque a boca é feita de músculos. E para você conseguir falar, você tem que praticar. Cada língua, cada idioma usa músculos diferentes da boca. Por exemplo, o português, nós falamos o ão. Por exemplo, meu nome, João. Ou então, conselho, abocanhar. A gente tem vários fonemas que não existem em outras línguas. No inglês, temos muito o world, tem o TH, que usa no meio da boca, por exemplo, teeth, free. No francês tem o R, né? Tipo, por exemplo, o francês. Cada uma usa músculos diferentes, de uma forma que a gente nem sempre percebe isso. Mas se você parar de praticar, você não vai conseguir mais falar essas palavras. E também a gente esquece, né? Quando um brasileiro mora fora do Brasil, esquece muitas palavras do Brasil. Quando eu duvido, você sabe tudo que você aprendeu na escola. A gente esquece o que não pratica. Não é igual a bicicleta, que aprendeu uma vez que é pro resto da vida. Não, o inglês é igual realmente à academia. Se parar de praticar, você vai perder a língua. E, João Victor, qual é o diferencial? Porque tem vários cursinhos de inglês, em escolas mesmo, tem uma disciplina que é o inglês, né? E qual é o diferencial desse projeto em relação às escolas tradicionais? Então, o principal que eu falo é realmente a questão da especificidade. Por quê? Quando você vai pegar uma escola de inglês tradicional, geralmente as de franquia, elas para você conseguir entrar onde você precisa, você tem que fazer um inglês geral. Então tem que aprender tudo até chegar na sua necessidade. Vamos supor, você precisa fazer o inglês para negócios, o Business English. Para chegar nele, você tem que passar por várias etapas. Então tem que ir no básico 1, 2, intermediário 1, 2, avançado 1, 2. E tem várias outras subdivisões. Ele não consegue ir diretamente onde você precisa desde o básico. E a gente faz isso. Se você precisa só para viajar, você não precisa de inglês para mais nada. Você não tem inglês no seu dia a dia. Mas você só quer viajar para aquelas férias, ou para aquela viagem de trabalho, ou para aquele trabalho específico, para atender um certo tipo de público, a gente consegue trabalhar em cima disso. E o inglês eu falo que tem 2 jeitos de aprender, que é o jeito de adulto e o jeito de criança. O jeito de adulto é esse estilo tradicional. Funciona, mas é muito fácil e muito demorado, porque tem a questão do seguinte, você aprende em cima do livro, você tem muito contato com o papel, com alguém te explicando o que é.
E isso aí é uma coisa que funciona tranquilamente, mas demora muito mais tempo e é muito menos eficiente. Certeza que tem muita gente aqui que já fez inglês dessa forma e saiu frustrado. Fez 1 ano, 2 no máximo, não conseguiu continuar porque achava que não aprendia. E tem o jeito de criança, que é o jeito que a gente faz. Você não vai ensinar o verbo transitivo direto, indireto, pretérito perfeito e perfeito para uma criança de 2 anos. Você ensina para ela como? Com o exemplo, com a experiência. O nenê, quando você vai ensinar ele a falar, mesmo em português, você fala primeiro mamãe, papai, água, colo, não. E nisso vai expandindo o vocabulário aos poucos. E é dessa forma que a gente faz. Nós pegamos o seu vocabulário em cima do que você já sabe, depois nós vamos expandindo aos poucos. Então vamos supor, não tem essa questão da tradução, né, o tempo inteiro. Se a gente está conversando, nós estamos no meio da aula, nós estamos tendo uma conversa sobre os sentimentos, e você não sabe o que significa feliz em inglês, que é happy, nós fazemos com o gesto, com a expressão. O que é happy? O que é sad? I'm crying. Coisa bem desse jeito. Então nós vamos em cima disso. Dessa forma você vê, você realmente vê, porque você está falando e você está vendo o resultado de uma forma muito mais rápida, né? E você realmente sente que você está tendo algum efeito. É uma coisa um pouco mais para esse sentido, não só de exposição, igual acontece nas escolas tradicionais. Ah, fica bem mais prático para aprender, né? Com certeza. Temos uma pergunta aqui, João Victor, da Luísa. Ela diz o seguinte: João Victor, meu nome é Luísa e eu sou de Fortaleza. Eu tenho um startup e estou buscando investimentos para expandir minha operação. Você poderia compartilhar algumas estratégias para captar investidores e obter recursos para impulsionar o crescimento do meu negócio? Luísa, obrigada aí pela sua participação, sua pergunta. Um abraço para você, abraço pessoal de Fortaleza. E aí, João Victor? Então, Luísa, obrigado pela pergunta, fico muito feliz. E sobre a questão de investimento, de captação de investimentos, de startup, o principal, eu acho que assim, por onde começar para entender melhor, tem alguns livros que podem ajudar bastante. O livro que me ajudou muito é o livro Smart Money, do João Kepler. Esse livro fala de todas as etapas. Tem também Direito para Startups, que é do Eric Nibo. Todos esses livros são excelentes para você entender melhor todos os processos. Mas eu acho que uma das principais formas de você conseguir um investimento é você, primeiro, já ter validado, né, sua startup, o seu produto, a sua ideia. Então, já ter feito o MVP, ter visto que funciona. Existem várias formas, né, de fazer isso. Eu não sei qual que é o estágio da sua startup, mas se você conseguiu validar, já conseguiu colocar no mercado e você já realmente conseguiu vender e está conseguindo ter uma boa tração, aí sim tem uma boa chance de conseguir um investimento. Agora, como encontrar esses investidores? Tem várias formas. Você pode encontrar por sorte, né, você conhecer quem é o investidor e encontrar por sorte por aí, ou então realmente frequentar os ambientes que ele frequenta. Por exemplo, eu estive agora, na semana retrasada, no Web Summit, que é o maior evento de startup e tecnologia do mundo. Foi a primeira vez que aconteceu no Brasil. Lá, todas as startups elas estavam expostas, né, e tinham vários investidores que estavam andando por lá. Isso para encontrar era só olhar no crachá realmente se era investidor ou não. Você pode, em algumas empresas que elas fazem essa questão de investimento, lá em São Paulo tem muitas, você pode ter contato pelo LinkedIn de investidores, você pode participar também de grupos de empresários, como, por exemplo, aqui em Goiânia eu participo do CDL Jovem, temos aqui a CIEG também, temos a FAGE, são vários lugares que você pode encontrar esse pessoal. Mas o principal para a sua empresa é você realmente conseguir apresentar qual que é o problema que você tem, uma forma clara da sua solução, a forma do seu produto, se ele está bem estruturado e já está validado, e você mostrar tanto o mercado, o quanto de pessoa que você consegue atingir, e também, além do mercado, mostrar a atração, o quanto você está conseguindo crescer. Se você, com o pouco que você já tem, conseguiu crescer muito, é um bom sinal. O investidor não vai investir somente no seu projeto, mas também em você. O tanto que você consegue fazer, o tanto que você consegue tracionar é muito importante para conseguir o investimento. João Victor, tem a pergunta aqui do Ricardo. Ele diz o seguinte: aqui é o Ricardo de Porto Alegre. Como empreendedor, certamente você já enfrentou momentos de fracasso ou adversidade. Poderia nos contar sobre uma situação em que as coisas não saíram como planejado e como você conseguiu se reerguer e superar os obstáculos?
A boa pergunta do Ricardo, né? Obrigada pela sua participação, Ricardo. Abraço para você, pessoal de Porto Alegre. Quem nunca passou por isso, né? Então, o empreendedor, toda empresa, todo empreendedor tem uma queda constante. Vamos supor, imagina um gráfico. Para você conseguir ir crescendo e você conseguir ir em frente, é uma queda que você não pode parar nunca. Se você parar, você cai. Não tem como ficar reto, então é sempre caindo e sempre se andando, né? E toda empresa tem um momento desse. São raras as vezes que Com a uma empresa pandemia, tem isso. então, A né? pandemia Aumentou bastante nossa, o índice. sim, com certeza. Mas, por exemplo, na minha empresa, eu tive vários momentos, nós tivemos que pivotar. Pivotar, para quem não sabe, é mudar toda a ideia, toda a estratégia, todo o modelo de negócio para a gente se readaptar. E o empreendedorismo é isso. É você não estar satisfeito ou você ver que não funciona e você se reinventar. É realmente achar uma solução para o problema que você tem. No ano passado, que foi o ano que nós realmente conseguimos entrar no mercado, foi um ano muito difícil. Isso, desde agosto até novembro, nós conseguimos faturar somente R$ 102 com as aulas, né? Isso, depois que a gente realmente pivotou, encontrou uma forma melhor de fazer as coisas, de fazer a aula, de fazer o modelo de negócio, nós conseguimos dobrar o faturamento a cada mês, o que é uma coisa excelente. E como empreendedor, imagino que você também já tenha visto isso, já tenha reparado, nós temos que lidar com muitas críticas, né? Lidar com críticas, lidar com, às vezes, o abandono de pessoas que são queridas e não acreditam na gente, às vezes lidar com a solidão, porque o empreendedorismo é solitário, você tem que colocar você no quarto sozinho, estudar um bom tempo, ver como é que você pode sobressair aquilo, mas só consegue chegar lá quem não desiste. É buscar o caminho certo, as pessoas certas para te incentivar, com quem você possa aprender. E eu acho que o maior de tudo é a humildade. Se você entende que você não sabe de tudo, porque não existe ninguém que saiba de tudo. Se você entende isso, você vai atrás das pessoas que podem te ajudar, aí tem muito mais chance de conseguir crescer. É importante isso, porque assim, se eu não sei, eu vou atrás de quem sabe, aprendo, e é isso, né? A cada dia um novo aprendizado. E a cada queda é levantar, né, Ricardo? Exatamente. O Ricardo, né, que perguntou. Isso. E a Isabela também está fazendo a pergunta aqui. Isabela, do setor Bueno. Eu tenho uma pequena empresa familiar e estou passando por dificuldades para mantê-la em meio à crise econômica. Você poderia compartilhar alguma dica sobre como lidar com empresas familiares? Então, eu acho que nesse caso, como a minha startup não é muito uma empresa familiar, seria o melhor realmente achar algum lugar que trate bem sobre a empresa familiar. Aqui em Goiânia mesmo, tem vários lugares que tratam disso, tem vários escritórios que ajudam esse tipo de empresa, mas o principal, porque família é uma coisa complicada. Às vezes o problema está justamente aí, né? Exatamente. Então, saber dividir muito bem a situação, a instituição, família e instituição, empresa, seja o principal. Eu não sei qual que é o problema, de fato, mas se conseguir dividir cada coisa com o que realmente já é um primeiro passo. Entender que é um problema já é um passo antes ainda, né? Agora, como eu não sei qual que é o problema, eu acho que é realmente o melhor buscar realmente quem entende do assunto de empresa familiar. É isso aí, Isabela. Obrigada pela sua participação e procure, então, uma pessoa especialista em empresas familiares, que eu acho que tem um diferencial, como você falou, né, João Victor? E, assim, família, geralmente, às vezes complica um pouco, porque tem um lado pessoal, um lado profissional, então é mais delicado, né? Temos a pergunta aqui do Rodrigo. Eu sou o Rodrigo de São Luís e, como empresário, você deve lidar com um grande volume de tarefas e demandas diárias. Poderia nos contar sobre como você organiza sua rotina e gerencia seu tempo para dar conta de todas as responsabilidades? Estou para ficar doido com o meu negócio. Ô, Rodrigo, não fica doido, não. Rodrigo, te entendo, viu? Mas é o seguinte, do jeito que eu sou empresário, eu também sou estudante de Direito, estou no final do curso e às vezes a gente realmente fica maluco, não tem como. Mas o principal é realmente ter uma agenda organizada, separar cada momento para uma coisa. Por exemplo, comigo, de manhã eu tenho a faculdade, então eu separo tudo que eu tenho para fazer de manhã só para a faculdade. Às vezes o trabalho exagera um pouco, eu tenho que passar um pouco de manhã, tenho que me organizar para caber na agenda de manhã. E como o dia só tem 24 horas, a gente tem que fazer da melhor forma possível para conseguir ter um bom aproveitamento. Então, dormir cedo, acordar cedo são uma das coisas que me ajudam. Mas, como a empreendedora iniciante está numa empresa de primeira viagem, é normal que nós não tenhamos pessoas para nos ajudar e não tenhamos como delegar funções.
né? Por exemplo, no início, na Group mesmo, na minha empresa, eu fui tudo. Fui financeiro, CEO, que sou até hoje, professor, marqueteiro, cuidei do financeiro, então cuida de tudo isso. E aos poucos, você vai cuidando em cima do que você consegue vender um pouquinho, consegue crescer aos poucos. Quando passar de um nível que você não consegue atender tudo, tenta achar alguém para delegar as funções. Alguém para te ajudar no financeiro, alguém para te ajudar no marketing. No início é difícil, é difícil. Você não vai conseguir pagar todo mundo, não vai conseguir pagar. Mas é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Então, cada vez que você vai conseguindo crescer um pouquinho mais, você tem que fazer um investimento, um sacrifíciozinho para trazer alguém para junto. Ou então, hoje mesmo, como nós estamos numa era muito tecnológica, nós temos muita tecnologia para nos ajudar. Então, temos Tem até agenda online, né? Agenda online, nós temos muita coisa. Então, assim, se você quiser incorporar alguma inteligência artificial, o ChatGPT mesmo pode ajudar com a parte do marketing, pode te ajudar, por exemplo, a criar as publicações, as estratégias, pode fazer tudo isso para você. Então, a dica que eu dou tenta se organizar no máximo que você conseguir para fazer sozinho quando você consegue. Depois vai trazendo mais gente. Se conseguir trazer mais gente, muito bom. Se não conseguir, acha ferramentas para te ajudar. Como o ChatGPT, como o próprio Google. O Google oferece várias ferramentas. Então, é assim que eu diria. Interessante que você falou na questão, se não pode pagar tudo. Realmente, às vezes é tanta coisa que a gente precisa, sempre tem um profissional, mas ele cobra para nos ajudar e é claro, é o trabalho dele também, né? Mas uma boa dica que eu te dou, Rodrigo, é permutas. Se você conhece alguém que possa fazer o que você precisa, te orientar, te ensinar, e você não tem como pagar, ofereça para essa pessoa um trabalho também que você possa fazer para ela, né? Como uma forma de parcerias. E isso ajuda bastante, né? Eu mesmo faço muita parceria. Não, a gente também. Nós estávamos negociando agora mesmo, o pessoal do tráfego pago, né? A gente não conseguia pagar o valor integral. E nisso, nós estamos dando parte do valor em aulas. A gente também está negociando isso. É uma forma também que você pode fazer. E também uma outra dica é, assim, como você mesmo falou, organizar por tempo, né? A tal hora eu vou fazer tal coisa e fazendo essa agendinha que facilita muito, né? Exatamente. Obrigada aí pela sua participação, Rodrigo. Obrigada também, Lucas, pela sua participação. E ele diz o seguinte: eu me chamo Lucas e sou do bairro Setor Oeste, aqui de Goiânia. Eu tenho interesse em empreender, mas sinto receio em relação aos riscos envolvidos. Você já enfrentou momentos de incerteza em seus negócios? Como você lida com essas situações e quais conselhos daria para quem está começando e tem medo de arriscar? Claro. Hoje a nova economia é completamente cheia de riscos. Por quê? Quando você faz uma faculdade, por exemplo, de administração, ela já tem um modelo pronto. Toda empresa, essas grandes empresas tradicionais, não interessa qual seja o ramo, qual seja a área, ela já tem um modelo pronto. Já tem o jeito certo de administrar, o jeito certo de vender. E a startup veio para realmente corromper isso. Porque a startup, o que é? É uma empresa inovadora que vai usar, por conta da inovação, tecnologia, a escalabilidade, tudo isso, de uma forma que não existe antes. Então, por exemplo, se a gente dá a Uber, como exemplo, que é diferente do modelo de táxi, a Uber era uma coisa que não existia em lugar nenhum do mundo. É um aplicativo que é intermediador passageiro com motorista. É um modelo que não existe, eles tiveram que se reinventar, criar coisa nova, estudar para realmente fazer aquilo acontecer. Então aquilo foi um risco. A Netflix acabou com todo o mercado de locadoras. Por conta disso também, ela teve que sair do mercado tradicional, fazer uma coisa nova e arriscar para ver se realmente dava certo. Toda empresa hoje que segue nesse segmento de inovação tem os riscos. E nisso, tudo é risco, né? Tudo é risco. Tudo é risco. Você ficar em casa parado sem fazer nada também já é um risco, né? Tudo você vai arriscar de alguma forma, seja para estudar, para concurso, para passar no concurso, você perde muito tempo estudando, não trabalhando para isso. Mas a forma que você lida com isso, o seu pensamento, como é que você vai lidar com o risco, que é a coisa interessante. Vários empreendedores, você pode ver os grandes, como Luiz Trajano, João Apolinário, João Kepler, que são grandes nomes, né? Eles conseguiram sucesso. Mas por que eles conseguiram sucesso? Porque eles arriscaram numa coisa que deu muito certo, poderia ter dado muito errado, e nisso eles aprenderam como é que é o processo, eles aprenderam como se faz. Quando você aprende o processo, como você aprende a avaliar tudo,
Isso você realmente vai conseguir entender como é que funciona a máquina e você vai entendendo quais são os pontos que são bons ou não são bons a arriscar. Quando você vai fazer um projeto, por exemplo, a Group, você tem a ideia. A gente pode ter várias ideias aqui numa conversa. Nessa ideia, para a gente ter certeza se a gente vai arriscar apostar nela ou não, nós temos que fazer a validação, o MVP. Quando a gente valida, a gente vai ter certeza se é uma ideia boa ou não de continuar. E tem as métricas certas para isso. Tem vários pontos que são interessantes. Ver se realmente vale a pena ou não. Agora, vamos supor, nós estamos fazendo uma empresa de viagem, de agência de turismo voltada para o ramo de startup. Beleza. Nessa startup, a gente testou, viu que funcionou, beleza, vamos continuar. Mas tem outra startup que nós estamos fazendo, que seja, vamos supor, alguma coisa relacionada à rádio e televisão, uma startup para agendamento de podcast. Mas a gente viu que deu errado. E nisso, por causa dessa avaliação, dessa validação desses testes, a gente vê que realmente não deu certo. E nisso a gente começa a filtrar. Mais risco, ou você faz ou você faz. Mas também tem que ter um bom planejamento, né? Você não pode arriscar dando tiro no escuro, tem que ter um bom planejamento, organizar direitinho, né? Não, com certeza. Tem tudo para dar certo. E se não der certo, bola para frente, muda de ramo e tenta novamente, né? Não, é aquela coisa, quem não arrisca não petisca. Justamente. Temos aqui a pergunta também do Pedro. João Victor, aqui é o Pedro. Eu moro no bairro Setor Marista, em Goiânia. Eu tenho interesse em abrir um negócio, mas ainda estou indeciso sobre qual área investir. Você poderia compartilhar sua opinião sobre os setores mais promissores em nossa cidade? Quais oportunidades você enxerga para empreendedores aqui em Goiânia? Então, aqui em Goiânia é uma coisa muito interessante, porque está crescendo muito no ramo de startup. Está tendo muitos hubs, muita gente interessada, isso é uma coisa excelente. E sobre empreender, eu não posso te falar, vá nesse sentido, nesse aqui que vai ser bom para você. Não, isso não existe. Eu comecei vendendo brigadeiro. Eu sei fazer um bom brigadeiro, mas tem gente que não sabe fazer brigadeiro. Eu não sei fazer bolo de pote, tem gente que sabe. Eu não sei fazer crochê, tem gente que sabe. Então, assim, para começar a empreender, do início mesmo, tem que ser uma coisa que você já tem uma certa facilidade, uma coisa que você já domina mais. E por isso, você vai ver uma forma de solucionar, uma forma de poder crescer. Para escolher o que você pode empreender de uma forma mais inovadora, tem um exercício muito bom que vale para tudo. Realmente ver os problemas que você encontra no seu dia a dia e ver quais são as possíveis soluções. A Uber, quando ela foi criada, eu gosto de dar esse exemplo, porque o cara ele não queria andar de táxi, ele não tinha disponibilidade do táxi. Então ele pensou, nossa, como é que eu vou resolver isso? Fazer isso de uma forma melhor. Não pagar a tarifa cara do táxi e ter ele onde eu precisar, sem ter que ir no ponto de táxi. Aí ele pensou na solução da Uber, que é chamar por aplicativo. Ou então a Group. O problema que eu encontrei, foi justamente não ter onde conversar inglês aqui no Brasil. Então a solução foi fazer um aplicativo para as pessoas conversarem o que elas precisam. Quando você vai exercitando isso, você consegue ver vários negócios, várias oportunidades em todo canto que você vê. Mas é uma questão de prática. É pegar o caderninho, colocar, que problema é esse? Aí a solução, como é que eu posso fazer isso de ficar melhor? Qual que é o jeito de melhorar essa questão? E aos poucos, com o tempo, você vai ter várias ideias. Aí você seleciona aquelas que são melhores, que você pode ter uma certa facilidade. As pessoas que você conhece também contam muito para poder te ajudar. Esconder ideia não é bom no mundo da inovação, e assim você pode ter alguma coisa para ser uma faísca para você ter seu negócio. E aqui em Goiânia, todos os setores valem, que tudo pode ser uma boa porta de entrada. É só você realmente conseguir separar os problemas, qual que é a solução e como você consegue agregar isso junto com as pessoas que estão com você. E o interessante é que hoje também tem muitos trabalhos home office, né? Pode empreender em casa mesmo, não precisa nem montar uma empresa fora, já facilita bastante, né? Exatamente. Obrigada aí, Pedro, pela sua participação, sua pergunta. E quero mandar um abraço aqui para a Renata também, agradecer a participação dela. E ela pergunta o seguinte: sou a Renata, do bairro Setor Sul. Eu tenho observado o crescimento de negócios online e o impacto da tecnologia no empreendedorismo. Como você vê essa tendência e quais as principais oportunidades e desafios para quem quer empreender nesse contexto digital? Então,
os desafios são vários, né? Eu acho que assim, o principal desafio, inclusive, foi para mim muito tempo e continua sendo, é a questão do marketing. O marketing é uma coisa assim que você tem que ter um ótimo planejamento, as pessoas que têm que estar com vocês têm que ser pessoas boas e você tem que ter realmente um empenho nisso. Mas a tecnologia hoje ajuda muito, porque nós temos hoje a inteligência artificial. Por mais que tenha muita gente que não conheça ou que tenha muito medo, a inteligência não vai substituir ninguém e a inteligência artificial é uma ferramenta para te ajudar. Então, por exemplo, se você quer criar um negócio, você pode colocar a inteligência artificial para te ajudar a ter uma maior eficiência e melhorar a experiência do cliente, melhorar a experiência do usuário. Então, são formas que você pode realmente usar para te ajudar. Cada segmento tem necessidades, prioridades diferentes, tem jeitos diferentes de atuar, mas todas elas conseguem colocar de algum jeito com a inteligência artificial. Hoje, nós temos as mesmas ferramentas, todos nós, pessoas comuns, meros mortais, que as grandes empresas techs. O Google oferece todas as ferramentas do Google para nós de graça, e o Google usa isso. A Microsoft também tem as ferramentas da inteligência artificial. Tudo isso você pode usar. Então, assim, é só pesquisar para o que você precisa. Se você precisa da inteligência para te ajudar a fazer algum roteiro, para te ajudar a fazer receita de bolo, ele te ensina também. Então, é realmente estudar para que você precisa para o seu negócio que você realmente consegue. E, João Victor, voltando aí para o assunto do seu projeto, né, que é o curso em si de inglês, para a pessoa adquirir, fazer as aulas com você, como entrar em contato, deixa aí seu contato para que as pessoas possam também te procurar para tirar mais dúvidas, né, de outros assuntos também de empreendedorismo. Então, se você quer ver a Grupp, pode entrar no Instagram Grupp Talk. Nós estamos lá, GRUPPETALK. Você pode entrar lá e pode entrar no site, marcar sua aula. E se você quer falar comigo, pode só entrar no meu Instagram, JVVale. Nele eu estou colocando muito conteúdo para quem quer começar uma startup. Então, como você pode fazer para ter sua ideia, como você faz para validar o seu projeto, validar o seu produto, validar a sua ideia, e o que você precisa saber para começar. Então, se você quer saber mais, pode entrar no Instagram, pode perguntar comigo. Se quiser algum direcionamento para algum lugar, eu posso falar assim, converse com tal pessoa que ela te ajuda, vai em tal lugar que é bom e dou total disposição. Olha aí, gente, não perde essa oportunidade, procura o João Victor. Se não deu para anotar os contatos dele, vai lá no programa novamente, fica gravado e pega aí os contatos do João Victor para adquirir esse empreendedorismo, aprender a falar inglês, né? Entrar nessa escola diferenciada. E eu quero agradecer a sua presença, agradecer todos os esclarecimentos aí, te desejar sucesso nesse projeto que é bem enriquecedor. E eu agradeço muito a oportunidade aqui, agradeço o convite, foi uma ótima conversa e estou à disposição também. Muito obrigada. Gente, é isso aí, mais uma vez aqui no programa Qual é o Seu Projeto, esse projeto interessantíssimo do João Victor, não perca essa oportunidade, adquira aí esse projeto dele, vai atrás, estudar inglês, aprender, aperfeiçoar e também aí tanto empreendedorismo que ele tem para ensinar, é um projeto muito interessante. E eu fico por aqui, um abraço para vocês, obrigada pela participação.